E aí galera, tudo bem? Quero agradecer a sua audiência e hoje eu quero fazer um guia prático de qual Sony comprar. Realmente tem muitos modelos e na hora de comprar, às vezes os preços são bem parecidos e aí fica aquela dúvida, será que eu compro uma RX100, uma 6300, uma 6500? E eu vou explicar para vocês a minha opinião sobre elas e espero que te ajude nas suas decisões. Começando pela RX100, que é esse modelo compacto, é uma câmera muito pequena, uma câmera de bolso. E eu acho que a proposta dela é exatamente essa. Uma câmera para viagem, uma câmera para você usar no dia a dia, uma câmera que não vai chamar atenção. Você pode gravar dentro de um shopping, de um lugar privado assim, que não vai trazer tanta curiosidade. Uma das vantagens dela é o seu monitor, que ele inverte e serve como um monitor de referência para você se gravar. E o sistema dela basicamente é o mesmo da 6300, então ela faz 120 frames no Full HD, ela tem S-Log, ela faz 4K em 30, em 24 frames e a qualidade é muito boa. A lente dela é uma lente fixa, é uma lente que não dá para tirar e a proporção dela é uma equivalente a 24/70. Começa com 8 e no zoom ela vai para 2.8. Então é uma câmera que, se você tem um dinheirinho sobrando, vale muito a pena ter. Mas eu não diria como uma câmera principal, uma câmera para você gravar eventos, para você gravar casamentos. É uma câmera que, pelo tamanho, se a 6300 já aquece, imagina uma câmera dessa. Não é para você fazer gravações contínuas, é para você fazer alguns takes. De repente dá até para fazer um ensaio, dá para fazer bastante coisa com ela, mas não para gravar em longos períodos. A maioria dos vídeos aqui do canal eu estou gravando agora com essa pequenininha aqui e ela entrega um material incrível. E essa é a minha opinião sobre ela. Um outro ponto interessante é falar sobre a diferença entre a RX100 Mark IV e a Mark V. Se você está pensando em comprar uma dessas duas, qual que vale a pena? A diferença nos valores, eu acredito que são $100. E não vi tanta diferença, assim, uma diferença absurda para valer essa compra. Uma RX100 Mark IV atende praticamente a mesma coisa que a 5 faz. Muda alguma coisinha no slow, no super slow, que é aquele modo HFR que grava 240, 480 ou 960 frames. Ela tem uma memória maior, então ela consegue gravar mais tempo e ela tem um estabilizador de sensor que basicamente não vi grandes melhorias, assim, não vi tanta diferença na gravação. Bom, agora vamos para um modelinho um pouquinho maior, que é a Sony A6300. Então a gente tem aí disponível no mercado Sony A6000, a 6300, agora o lançamento a 6500. Então realmente é difícil comprar uma câmera e você sabe que logo ela vai ficar desatualizada, mas eu vou falar as principais diferenças para te ajudar aí a fazer uma seleção, fazer uma compra bacana, tá? Começando com a 6000, eu acho a Sony A6000 uma câmera fantástica. Para quem usa, por exemplo, Canon 6D, eu acho que a 6000 já está em vantagem em alguns pontos, lógico, ela não tem a entrada de áudio, mas ela já faz 1080-60 e esse foi um dos principais motivos que me fez mudar para a Sony. Fazer 60 frames no Full HD, isso a 6D não faz, nem a 70D, que são as duas câmeras que eu tinha da Canon. Eu migrei para a 7S e agora já estou com a 6300 e possivelmente já estamos fazendo alguns upgrades. Esse é um ponto bem interessante. Então, além de ser uma câmera muito compacta, os recursos que a Sony está oferecendo está deixando mesmo a concorrência um pouco para trás. Então, a 6000 ainda é uma excelente câmera e o custo-benefício também é excelente, porque é uma câmera de aproximadamente $500. Oferece uma imagem incrível, ela não faz o S-Log, não tem entrada de microfone, mas a imagem dela é fantástica. Entra nos grupos aí no Instagram de Sony Imagens, Sony A6000, A6000 Clube, você vai ver o que essa câmera pode fazer e realmente vale muito a pena. Agora, se você tem um pouco mais de verba para investir no seu equipamento, eu recomendo a 6300. Eu acho que ainda é uma câmera que vale realmente o investimento. Ela faz 4K, mas também no mesmo estilo da Sony RX100. É um 4K para você fazer takes, para usar numa viagem, não para uma gravação contínua, porque ela esquenta, ela ferve. No Full HD, ela entrega um arquivo fantástico, grava em 120 frames, em 60 frames, ela entrega o S-Log tanto 2 como 3 e é uma câmera que realmente ajuda muito. O sensor dela é cropado, o fator de crop é de 1.5,
Eu acho que é uma câmera excelente, um investimento baixo, ela custa aproximadamente $1000 sem a lente, vale muito a pena. E agora lançaram a Sony A6500, que é uma opção bem legal também. Segundo reviews, ela não ferve mais agora no 4K, ela tem o estabilizador no sensor, então você não precisa mais usar lentes estabilizadas. Tem um monitor touch, que dá para você fazer aqueles pontos de foco, que isso ajuda bastante. A diferença está em $400 entre a 6300 para 6500. Então, se você de repente está com uma verba limitada, eu recomendaria você comprar uma Sony A6300 e investir em lentes. Por quê? Não adianta nada você ter uma boa câmera, um bom corpo, um bom sensor e ter umas lentes de segunda linha. Você não vai estar obtendo o máximo que sua câmera pode oferecer, então eu recomendo mesmo investir de repente numa 6300 e investir nas lentes, do que de repente gastar um pouco mais no corpo e ficar sem a verba para comprar lentes. Agora, se você tem a verba, gente, já vai no lançamento, já vai na última câmera, que com certeza você vai ganhar em recursos. Então essa é a minha opinião sobre a 6000, a 6300 e a 6500. Bom, e agora vamos para a Sony A7S. Essa daqui é o modelo 1, a gente tem no mercado a 1 e a 2, possivelmente talvez esse ano saia o modelo 3. E por que eu ainda não migrei para 2? Se ainda vale a pena comprar uma Sony A7S. Bom, falando sobre a A7S, é uma câmera full frame, tem o sensor 35mm. Essa é uma das câmeras que tem o melhor sensor para baixas luzes, ela capta com pouca luz, é uma câmera muito versátil, uma câmera boa. E essa, diferente da pequenininha da Sony A6, do modelo A6000, ela não aquece, nunca tive problema nenhum com aquecimento. Porém, esse modelo 1 não faz 4K interno, não faz 120 frames no Full HD, apenas 60. Os 120 frames dela faz apenas no HD, ela perde um pouquinho a resolução. Mas, na minha opinião, ainda vale muito a pena comprar uma câmera dessa, principalmente pelo ISO e por ter tanto a entrada de microfone como monitoração de áudio, que isso ajuda numa entrevista, no depoimento, você monitorar o que está acontecendo. Você não vai ter problema com aquecimento, você pode usar tanto a lente no modo cropado como no modo full, então você tem duas opções de cena na própria lente e é uma câmera muito boa. Então, para migrar para 2, a gente estaria ganhando com 4K interno. Se a sua ideia é trabalhar com 4K, eu recomendo investir ou na 6500 ou na 7S2. Eu ainda não acho muito viável trabalhar com 4K, porque eu migrei da Canon para Sony exatamente para usar 60 frames com essa câmera aqui, e o 4K basicamente ainda está no 30 frames, então eu acho que eu vou esperar um pouco mais para migrar para o 4K, definitivamente, mas tem algumas coisas que eu acabo fazendo em 4K que aí vale a pena. Por exemplo, essa gravação eu estou gravando com uma Sony A6300 com a lente 28mm f2 e estou gravando em 4K para ter essa opção de zoom, como você está vendo agora. Mas enfim, então essa é uma câmera bem interessante, Sony A7S, o modelo 1, tá um pouco mais difícil agora de encontrar, porque está saindo totalmente de linha, a 2 está no mercado, a 3 está chegando aí, possivelmente, né, rumores e tal. Então ainda vale muito a pena, eu acho que ainda vale a pena mais do que uma 6300. Apesar de você conseguir gravar com 120 frames aqui só 60, é uma câmera muito parruda, uma câmera que dá pra brincar. Se você tem dinheiro para comprar a Sony A7S2, está sendo um investimento fantástico aí, mas nunca se esqueça de investir nas lentes também. As lentes acabam saindo às vezes mais caro do que a própria câmera, dependendo da lente que você está usando. E se você não investir numa lente legal, você vai ter uma câmera bacana e uma lente ruim, você vai estar obtendo uma imagem de repente de uma câmera um pouco mais inferior. Eu acho que não vale a pena. Então essa seria a minha dica para vocês de qual Sony comprar. Então tudo vai depender do seu orçamento. Então, para você ter uma noção, uma 7S2, corpo que custa aproximadamente 12.000, uma lente 24-70, é basicamente o que essa câmera está oferecendo, uma 24-70 com $1.000, e você consegue obter recursos bem parecidos ali em 120 frames. É lógico que você vai perder em qualidade da imagem, mas depende para onde você vai estar usando tudo isso. Se for o YouTube, por mais que é legal subir um vídeo com muita qualidade, mas a maioria das pessoas assiste isso no celular, no monitor desse tamanho, com áudio ambiente do celular, e você está investindo muito dinheiro por um retorno muito baixo. Então essas seriam as minhas dicas. Veja qual é o seu trabalho, qual é a sua necessidade e invista certo, invista numa câmera que vai te atender. De repente a linha 6000, ou de repente você compra duas A6000 e uma RX100 para fazer uns inserts. Estou usando bastante isso em eventos e está dando certo.
Então essas seriam minhas dicas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. E fique por dentro de todas as novidades que estão rolando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu!